Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E a gente começa falando de economia. O Brasil abriu quase 221 mil vagas de trabalho formal em agosto, considerando as admissões e os desligamentos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O mês de agosto é o segundo melhor no ranking de contratação no ano, atrás somente do mês de fevereiro, onde foram registradas mais de 250 mil admissões. O setor de serviços foi o maior gerador de empregos em agosto, seguido pelo setor do comércio, indústria, construção e agropecuária. Já entre os estados, o destaque ficou em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. O CAGED demonstrou ainda que mais de 600 mil trabalhadores deram entrada no pedido de seguro-desemprego no mesmo período. Olha, e ainda falando de economia, a produção industrial do Brasil cresceu em agosto. O mercado calculava um avanço um pouco maior para o mês. Segundo o IBGE, a produção industrial brasileira teve avanço de 0,4% em agosto na comparação com o mês anterior. A alta elimina parte da queda registrada no mês anterior, quando houve queda de 0,6%. Os dados são da pesquisa industrial mensal. Na comparação com o mesmo mês de 2022, a produção avançou 0,5%. E o resultado veio levemente abaixo da expectativa do mercado. As estimativas da Bloomberg informaram que era esperado um avanço de 0,5% na comparação mensal e crescimento de 1% na base anual. Com os dados de agosto, a indústria acumula no ano recuo de 0,3% em relação ao igual período de 2022. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o resultado é variação negativa de 0,1%, após registrar variação nula nos meses de julho, junho e maio. A expansão na produção de 3 das 4 grandes categorias econômicas e de 18 dos 25 ramos industriais pesquisados. As principais influências positivas estão entre as atividades de produtos farmacêuticos, com 18,6%, veículos automotores, 5,2% e equipamentos de informática, com 16,6%. E atenção a essa informação, a falta de informação tem feito com que muitos brasileiros deixem de ser beneficiados com a tarifa social de energia elétrica. O benefício dá desconto de até 65% nas contas de luz para as famílias de baixa renda. A tarifa social de energia elétrica foi criada em 2022, com o objetivo de garantir um acesso justo à energia elétrica. É um benefício social que dá descontos progressivos nas contas de luz a famílias de baixa renda, ou seja, pessoas incluídas em programas sociais do governo federal, como o Cadastro Único e o benefício de prestação continuada da assistência social. Famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único, que têm um consumo de até 220 kW, também têm direito. São cerca de 9 milhões de famílias que têm direito ao benefício, mas ainda não usufruem, o que significa que 35% das famílias aptas a receber a tarifa social não estão sendo beneficiadas. Em junho de 2023, a base do Cadastro Único registrava que pouco mais de 26 milhões de famílias atendiam aos critérios para receber o benefício da TSEE, mas por falta de informação, apenas 17 milhões delas, de fato, estavam usufruindo do benefício. A estimativa é da EDP, Distribuidora de Energia do Espírito Santo, e em 28 cidades de São Paulo, com base nos números da Agência Nacional de Energia Elétrica. Para saber se tem direito, basta estar em um programa social do governo e conferir na sua conta de luz se já está pagando menos. Na descrição classe, deve aparecer a indicação de tarifa social. Se não aparecer tarifa social na sua conta, atualize seu cadastro, que pode ser feito no app do CadÚnico ou pessoalmente no CRAS. Depois disso, entre em contato com a empresa de energia elétrica e informe seus dados. O desconto é automático.
Vamos falar de saúde agora. A Justiça determinou que o estado do Rio de Janeiro elimine a fila de pacientes do SUS que estão à espera de cirurgias no quadril. Mais de 8.000 pessoas de 16 estados brasileiros aguardam no Sistema Único de Saúde por uma artroplastia de quadril, uma cirurgia ortopédica realizada recentemente pelo presidente Lula. Segundo o relatório do Ministério da Saúde, em estados como Rio de Janeiro e São Paulo, o tempo de espera pelo procedimento na rede pública é de 5 anos em média. A realidade no Rio mostra que esses resultados estão subestimados, pois o estado tem uma lista com 42 artroplastias de quadril. Contudo, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, que é o principal responsável pelo atendimento ortopédico cirúrgico no estado, há mais de 3.000 pessoas aguardando o procedimento. Além dessas, pacientes aguardam por outras cirurgias desta especialidade, que, de acordo com o painel da saúde, totalizam 15.000 pessoas. Por conta disso, a Justiça Federal deu prazo de 45 dias para que a União, o Governo do Rio e a Prefeitura da cidade resolvam a fila de cirurgias ortopédicas pelo SUS. O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro atendeu a um pedido das Defensorias Públicas do Estado e da União e deferiu uma liminar para que as 3 esferas do governo justifiquem por que não melhoraram a situação das filas. As entidades pediram no processo que seja apresentado um planejamento para a realização de consultas clínicas e procedimentos cirúrgicos o quanto antes. E do Rio a gente vai para São Paulo e com alerta. Os casos de hepatite A na cidade de São Paulo apresentam uma tendência de alta neste ano. Em 2022 foram registrados 145 casos e até setembro deste ano já ocorreram 225, com uma morte. A hepatite é uma infecção causada pelo vírus A, HAV, da hepatite, também conhecida como hepatite infecciosa. Na maioria dos casos, trata-se de uma doença benigna, mas o curso sintomático e a letalidade aumentam com a idade. Entre 2018 e 2020, o Ministério da Saúde ampliou a imunização contra a doença. Segundo a Prefeitura de São Paulo, com as doses remanescentes, a estratégia continuou até abril de 2023. Em nota, o Ministério da Saúde confirmou que a oferta a grupos específicos é garantida por meio dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. O Ministério informou ainda que em setembro deste ano foi lançada a 6ª edição do Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. O documento normativa as diretrizes e os procedimentos relacionados à pessoa com a necessidade imunobiológica especial, ou seja, mais sensíveis a infecções. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, a transmissão se dá pelo contato de fezes com a boca. A infecção, portanto, tem grande relação com alimentos ou água inseguros, baixos níveis de saneamento básico e de higiene pessoal. O Ministério da Saúde lista algumas medidas de prevenção contra a hepatite A, além da vacinação. É importante lavar as mãos, incluindo após o uso do sanitário e antes do preparo de alimentos. Lavar os alimentos que serão consumidos crus com água tratada, clorada ou fervida. Cozinhar bem os alimentos antes de consumi-los, principalmente mariscos, frutos do mar e peixes, entre outros. A vacinação contra a hepatite A é feita em 2 doses com intervalo de 6 meses e, preferencialmente, no primeiro ano de vida. As Sociedades Brasileiras de Pediatria e de Imunizações recomendam a aplicação aos 12 e 18 meses de idade, ou o mais cedo possível, quando a vacinação não ocorrer nessas idades recomendadas. Mulheres com idade entre 60 e 70 anos são as que mais correm risco de sofrer com as doenças cardiovasculares. O problema é agravado porque muitas delas demoram para buscar a ajuda médica. O principal problema das doenças cardiovasculares em mulheres é a ausência de sinais e sintomas. Muitas sentem apenas tontura, palpitação, dor no abdômen ou dor direcionada para o queixo.
A deputada, por exemplo, ficou sabendo que tinha uma obstrução de 90% após realizar exames de rotina. Diferente do infarto em homens, que pode acontecer pelo rompimento de uma placa de gordura que leva a uma obstrução do fluxo sanguíneo no vaso coronariano, na mulher, além da obstrução, outras doenças podem afetar o fluxo sanguíneo do coração, como, por exemplo, doenças dos pequenos vasos e inflamações das artérias. Hoje em dia, os casos de infarto em homens e mulheres são praticamente os mesmos. Muito diferente de 50 anos atrás, onde a cada 10 mortes por infarto, 9 eram de homens e 1 de mulher. Entre os homens, o infarto é mais comum entre os 50 e 60 anos. Na mulher, ocorre geralmente entre os 60 e 70 anos. Além disso, elas têm a proteção dos hormônios femininos. De acordo com especialistas, as mulheres demoram para buscar ajuda médica porque subestimam a dor e não acreditam que podem infartar. Porém, quanto mais tarde o atendimento, maior o risco do problema se agravar. Problemas como pressão alta, diabetes, obesidade, aumento do colesterol, insônia crônica, sedentarismo, tabagismo são fatores de risco para ambos os sexos. A pressão alta, por exemplo, é responsável por 40% dos infartos, porém ela afeta mais o organismo feminino. O estresse também é considerado um fator que aumenta a chance de infarto, e o nível de estresse apresentado pelas mulheres pode superar o dos homens, principalmente pela jornada dupla ou tripla de vida que elas enfrentam nos dias de hoje. E nesta época do ano aumenta muito o risco de picadas de escorpião. O Mato Grosso do Sul é um dos estados brasileiros que mais registram casos. As altas temperaturas favorecem os acidentes com escorpiões. As crianças e os idosos fazem parte do grupo de risco, uma vez que os casos tendem a evoluir com maior frequência. Primeiro, manter o ambiente limpo, evitar guardar, acumular telhas, objetos, materiais, principalmente nos quintais, e se tiver necessidade que você eleve esses materiais, telhas, tijolos do solo, para evitar justamente a umidade, que é um ambiente que ele gosta de estar, e também o alimento, que é a proliferação de insetos. Então, quando você mantém o seu ambiente limpo, você reduz a presença desses animais, que é o alimento do escorpião. E uma medida importante sempre é manter os ralos de pia, banheiro e tanque de lavar roupa sempre fechado. Terminou de fazer o serviço, tampa o ralo, que você evita o acesso desse escorpião para dentro da sua residência. No estado, são 3 espécies que predominam. Titius baiensis, que é um pouco mais escuro, o Titius confluens, que é o escorpião amarelo, e o Titius cerulatus, que é uma espécie com essa coloração amarelada, com um tom mais castanho, né, na parte de cima, e uma mancha característica aqui perto do ferrão, bem próximo do ferrão. E por que ele chama Titius cerulatus? Porque ele possui uma serrilha nesse segmento, né, que caracteriza também, junto com as outras espécies, como Titius cerulatus. Tem um potencial de veneno, o veneno dele tem um grande potencial que pode levar crianças e idosos a óbito. De janeiro até agora, Mato Grosso do Sul já registrou 3.012 casos de acidentes com escorpiões. O número já é quase igual ao registrado durante todo o ano de 2022. Campo Grande registrou o maior número de vítimas, com 787 acidentes, seguida de Três Lagoas, com 431 casos, Paranaíba, 189, Corumbá, 133, Dourados, 110, Brasilândia, 106 e Cacilândia, 104. A última morte foi em Brasilândia, onde uma criança de 6 anos foi picada. Se você foi picado, sentiu a dor, viu que foi um escorpião, imediatamente você higieniza esse local com água e sabão e procura a unidade de saúde mais próxima. Se você está aqui em Campo Grande, você deve recorrer às unidades de pronto atendimento e CRS. Se você está no interior do estado, procure a unidade hospitalar da sua cidade. E veja a seguir, outubro deve registrar onda de calor ainda mais intensa no Brasil. E você vai ver também, nascimento de rinoceronte traz esperança para a espécie que está ameaçada de extinção.
Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, a primeira semana de outubro já deu mostras de como deve ser o calor no mês. A previsão do IMET é que novos recordes de temperatura em diversas regiões do Brasil sejam registrados. A expectativa é que as temperaturas permaneçam acima da média para este mês em grande parte do país. O tradicional clima quente de outubro pode ser ainda mais intenso neste ano, devido à presença do fenômeno El Niño, segundo a previsão do Climatempo. Os brasileiros devem se preparar para temperaturas entre 2 e 3 graus acima da média registrada nos anos anteriores, especialmente nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Na região sul e no norte do Amazonas, a elevação pode chegar a 1 grau acima da média. Isso significa que estados como Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e oeste da Bahia devem enfrentar temperaturas médias superiores a 29 graus. Além disso, Goiás e o Distrito Federal também sentirão o impacto do calor intenso. Apesar do cenário de calor extremo, algumas áreas do sul de Mato Grosso do Sul e partes do sul do Brasil podem experimentar alívio temporário com chuvas consecutivas, fazendo com que os termômetros caiam abaixo de 20 graus. Olha, e por falar em calor, o Japão viveu o mês de setembro de maior temperatura desde o início dos registros, isso em 1898. Esse deve ser, aliás, o ano mais quente da história do país. A Agência Meteorológica do Japão informou que a temperatura média de setembro foi 2,66 graus superior ao habitual. Em todo o país, no mês passado, 101 dos 153 locais de observação quebraram um recorde de temperatura média, incluindo Tóquio, com um máximo histórico de 26,7 graus Celsius. Países como Áustria, França, Alemanha, Polônia e Suíça também anunciaram o setembro mais quente em seus registros. A autoridade meteorológica francesa disse que a temperatura média de setembro foi entre 3,5 e 3,6 graus, acima do período de referência de 1991 a 2020. O Reino Unido também igualou seu recorde de setembro mais quente desde que os registros começaram em 1884. O Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia detalhou em um relatório que a temperatura média global em junho, julho e agosto foi de 16,77 graus Celsius, superando o recorde anterior de 2019. Cientistas projetam que 2023 será o ano mais quente da história da humanidade devido à aceleração das mudanças climáticas. Em setembro, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse aos líderes mundiais que é possível limitar o aumento da temperatura. E mais de 1.000 pessoas morreram de dengue em Bangladesh desde o início do ano. Segundo dados oficiais, esta é a pior epidemia da doença na história do país. A Organização Mundial da Saúde enviou especialistas para ajudar as autoridades a reforçarem a vigilância, aumentar a capacidade laboratorial e melhorar a comunicação com as comunidades afetadas. O ex-diretor dos Serviços de Saúde de Bangladesh, Benazir Ahmed, afirmou que o número de mortes é superior ao de todos os anos anteriores combinados desde 2000. Bangladesh registra casos de dengue desde a década de 1960, mas em 2000 sofreu sua primeira epidemia de dengue hemorrágica. De acordo com a OMS, uma combinação de fatores como a mudança climática e o fenômeno El Niño contribuiu para o aparecimento de graves epidemias da doença em regiões do mundo como o Bangladesh, América do Sul e países da África subsaariana. E uma segunda vacina contra a malária para crianças foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde. A malária ainda é uma ameaça, principalmente para as crianças da África.
A Organização Mundial da Saúde aprovou nesta segunda-feira o uso de uma segunda vacina contra a malária para crianças, denominada R21 Matrix-M. As a malaria researcher, como pesquisador da malária, eu costumava sonhar com o dia em que teríamos uma vacina segura e eficaz contra a malária. Agora temos duas. Em 2021, a vacina chamada RTS-S, produzida pela gigante farmacêutica britânica GSK, foi a primeira vacina recomendada pela OMS para prevenir a malária em crianças em áreas onde a transmissão é moderada ou alta. Os especialistas da OMS agora avaliam as modalidades de fabricação e outros aspectos regulatórios da nova vacina. Quando todas as autorizações forem obtidas, a Agência da ONU para Crianças e a Aliança para Vacinas poderão administrar a vacina que foi desenvolvida pela Universidade de Oxford e fabricada pelo Serum Institute of India. O imunizante já está licenciado para o uso em Gana, Nigéria e Burkina Faso. A malária ainda é uma ameaça, especialmente para as crianças de países africanos. De acordo com dados da OMS, a doença matou 619 mil pessoas em todo o mundo em 2021. A taxa de desemprego na eurozona retornou em agosto ao menor índice histórico, 6,4%. Desde maio, o indicador oscila neste patamar, uma tendência que aponta estabilidade. Para o conjunto da União Europeia, que inclui os países do bloco que não utilizam a moeda comum, a Eurostat calculou um índice de desemprego em agosto de 5,9%, também um leve recuo na comparação com o resultado do mês anterior. Entre as principais economias da zona do euro, a Alemanha foi o único país que terminou o mês de agosto abaixo da média do bloco, com índice de 3%. França e Itália registraram taxas de 7,3% nos dois casos, com leve queda na comparação com o mês anterior. A Espanha registrou o índice mais elevado em 11,5%, o maior da União Europeia. E o nascimento raro de um rinoceronte de Sumatra, na Indonésia, trouxe esperança para a espécie, que está ameaçada de extinção. A estimativa é que existem menos de 80 animais desse tipo no mundo. Vamos conferir. Pesando cerca de 27 quilos, ainda sem nome, nasceu nas instalações do local de proteção à espécie que fica no Parque Nacional Ueicambas, província de Lampung, no país tropical do sudoeste asiático. A filhote é a terceira filha do rinoceronte ratu, de 23 anos a nascer, e o quarto rinoceronte de Sumatra a nascer em Ueicambas. Coberta de pelos pretos, a recém-nascida ficou em pé por quase 45 minutos após o nascimento. No dia seguinte, ela começou a caminhar pela selva, informou o Ministério do Meio Ambiente em comunicado. O novo nascimento elevou a população para 9, um aumento significativo para uma espécie com menos de 80 indivíduos em todo o mundo, de acordo com o Straits Times. Expressando alegria com esta notícia, o ministro do Meio Ambiente e Florestas da Indonésia, Siti Nubraya Bakar, espera por desenvolvimentos mais positivos para os rinocerontes de Sumatra e outros animais protegidos. Ele disse que esta notícia deve ser uma notícia feliz, não só para o povo da Indonésia, mas também para o mundo. Bakar ainda agradeceu a todas as partes envolvidas no nascimento deste rinoceronte de Sumatra. Com a família de ratu, restam apenas 80 rinocerontes de Sumatra no mundo, com base numa avaliação de 2019 de espécies ameaçadas feita pelo governo indonésio. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!